Bem-vindo! Você ingressou na parte 3 da aula 25 de MA 091 Matemática Básica, que trata das transformações de funções. Nessa parte da aula, veremos a reflexão do gráfico de funções, assim como o esticamento e o encolhimento desses gráficos. Vamos supor que você disponha da função f igual a raiz de x, cujo gráfico é a curva vermelha mostrada na figura. Observe que essa curva só está definida no primeiro quadrante. Se você desejar refletir essa curva vermelha com relação ao eixo x, a transformação que você deve empregar é multiplicar a função f por menos 1. Você obterá, neste caso, a função g, que é menos raiz de x. O gráfico desta função é a curva verde que é mostrada na figura. Observe que a curva verde é, de fato, a reflexão da curva vermelha. Podemos concluir, portanto, que o gráfico de y igual a menos f de x é a reflexão de y igual a f de x com relação ao eixo x. Vejamos agora a reflexão do gráfico de uma função com relação ao eixo y. Considere aqui, mais uma vez, a função f de x, que é raiz de x, e cujo gráfico é a curva vermelha mostrada na figura. Para refletir esta curva com relação ao eixo y, devemos definir a função g, que é dada por raiz de menos x. Repare que x foi multiplicado por menos 1 neste caso. Fazendo esta transformação, obtemos como resultado o gráfico azul mostrado na figura. Observe que este gráfico é a reflexão da curva vermelha com relação ao eixo y. Dizemos assim que o gráfico de y igual a f de menos x, ou seja, multiplicando x por menos 1, é a reflexão de y igual a f de x com relação ao eixo y. Vejamos agora um tipo de transformação de funções que provoca o esticamento ou o encolhimento vertical do gráfico da função. Considere, por exemplo, a função f de x definida por x ao cubo menos x, que corresponde à curva vermelha mostrada nesta figura. Se quisermos promover um esticamento vertical deste gráfico, ou seja, se quisermos partir da curva vermelha e chegar na curva verde mostrada na figura, devemos pegar a função f e multiplicá-la por 2. Obtemos assim a função g, que é definida por 2f de x. A expressão exata dessa função é 2x ao cubo menos 2x. Sendo assim, podemos dizer que, dada C uma constante real positiva, se essa constante for maior do que 1, como o valor 2 que usamos no nosso exemplo, o gráfico da função y igual a f de x é esticado verticalmente por um fator c quando multiplicamos essa função pela constante c, como indicado aqui. Imagine agora que queiramos tomar a curva vermelha mostrada na figura e encolhê-la na vertical, obtendo assim a curva azul. Essa transformação é obtida tomando-se a função f de x é igual a x ao cubo menos x, que corresponde à curva vermelha, e dividindo a função por 2, o que nos fornece a função h de x, que é f de x sobre 2. Note que a expressão exata dessa função é x ao cubo menos x, isso tudo dividido por 2. Constatamos, neste caso, que, se c é uma constante real positiva e c está entre 0 e 1,
o gráfico de y igual a f de x é encolhido na vertical por um fator c quando multiplicamos essa função pela constante c. Observe que, nos dois casos aqui, multiplicamos a função por uma constante. A diferença é que, para esticar, a constante c deve ser maior do que 1, e para encolher o gráfico, a constante deve estar entre 0 e 1. Vejamos, finalmente, a transformação que provoca um esticamento ou um encolhimento horizontal do gráfico da função. Como sempre, vamos considerar uma primeira função f de x, que neste caso é igual a x ao quadrado, e que corresponde à curva vermelha mostrada na figura. Vamos supor que queiramos tomar a curva vermelha e encolhê-la horizontalmente até obtermos a curva verde da figura. Para provocar essa transformação do gráfico, devemos pegar a variável x que aparece na função e multiplicá-la por um fator c maior do que 1. Tomando c igual a 2, por exemplo, obtemos a função g de x, que é dada por f de 2x. E uma vez que f é igual a x ao quadrado, a expressão analítica de g será 2x, entre parênteses, elevado ao quadrado. Note que substituímos x pela expressão 2x. Sendo assim, dada uma constante c real positiva, tal que c é maior do que 1, o gráfico de y igual a f de x é encolhido horizontalmente por um fator que é 1 sobre c, quando traçamos o gráfico de f de c vezes x. Note que o fator de encolhimento é 1 sobre c, de tal modo que, quando c é igual a 2, o gráfico é encolhido à metade. Procedimento análogo pode ser adotado para o esticamento horizontal do gráfico da função. Suponhamos mais uma vez que, partindo da função f de x igual a x ao quadrado, cujo gráfico é a curva vermelha da figura, queiramos esticar esse gráfico a ponto de obtermos a curva azul da figura. Neste caso, precisaremos multiplicar a variável x dentro da função por uma constante c que está entre 0 e 1. No caso particular da curva azul, a constante adotada é meio. Sendo assim, obtivemos, neste caso, a função h de x, que é f de x sobre 2. Note que a expressão analítica dessa função é x sobre 2 elevado ao quadrado. Onde havia x na função original, adotamos agora x sobre 2. Podemos, então, dizer de uma forma geral que, se c for uma constante real positiva e c estiver entre 0 e 1, o gráfico de y igual a f de x é esticado horizontalmente por um fator 1 sobre c quando nós traçamos y igual a f de cx. No caso da curva azul, c era igual a 1 sobre 2 e o fator que corresponde a 1 sobre c vai ser 1 sobre meio, que é igual a 2, ou seja, o gráfico da função apresenta um esticamento correspondente ao dobro do gráfico original. Resumindo, então, se multiplicarmos a variável x dentro de uma função por uma constante c, provocamos um encolhimento ou um esticamento horizontal do gráfico da função. Quando c é maior do que 1, o efeito obtido é o encolhimento horizontal, e quando c está entre 0 e 1, obtemos um esticamento horizontal do gráfico.